Arisu Sakayanagi, um dos nomes mais fascinantes de Classroom of the Elite, uma garota frágil fisicamente, mas com uma mente tão poderosa e tão refinada que é capaz de decifrar até mesmo os segredos mais guardados da escola. Enquanto muitos a veem apenas como uma líder elegante da classe A, poucos entendem a complexidade por trás de seus olhos frios e inteligentes. Ela é uma estrategista nata, uma manipuladora sutil e, acima de tudo, uma buscadora da perfeição. Uma perfeição que ela encontra pela primeira vez em um garoto chamado Kiyotaka Ayano Koji. Para compreender quem é Arisu Sakayanagi, é preciso voltar ao início, muito antes dela pisar nos corredores da escola. Arisu nasceu em uma família de enorme prestígio. Seu pai é um dos diretores mais poderosos da escola e desde cedo ela cresceu cercada por luxo, disciplina e expectativas. Mas Arisu não teve uma infância fácil. Ela nasceu com um problema físico nas pernas, uma condição que a impedia de correr, pular ou viver como as outras crianças. Enquanto as outras brincavam, ela observava. Enquanto as outras corriam, ela pensava. E foi dessa limitação que nasceu a mente mais brilhante da sua geração. Desde pequena, Arisu aprendeu que o corpo pode falhar, mas a mente é infinita. Ela mergulhou em livros, filosofia, xadrez, lógica e psicologia humana. Seus dias eram repletos de estudo e silêncio, mas também de muita observação. Ela começou a entender o comportamento das pessoas, suas fraquezas, seus desejos e seus medos. Enquanto o mundo a via como uma menina frágil, ela via o mundo como um tabuleiro. Foi nessa época que ela ouviu falar pela primeira vez de uma instituição bem assustadora, Right Room, ou Sala Branca, um projeto criado para moldar o ser humano perfeito, uma instalação onde crianças eram treinadas desde o seu nascimento para eliminar qualquer tipo de emoção, qualquer erro e qualquer traço de humanidade. Entre todos os participantes daquele experimento, apenas um se destacou, um menino que superou todos os testes, todas as expectativas e se tornou um exemplo máximo da mente, lógica e frieza. Seu nome era Kiyotaka Ayano Koji, e sem nunca tê-lo visto, Arisu sentiu algo diferente, um fascínio, uma curiosidade quase doentia. Ela queria conhecer esse garoto, ela queria entender o que era ser perfeito e, acima de tudo, ela queria desafiá-lo. Anos se passaram e Arisu entrou diretamente para a escola de elite, uma escola que funciona como um reflexo da sociedade. Ali os alunos são divididos entre classes que representam seu desempenho e a meritocracia é absoluta. Quem é inteligente e manipulador, sobe. Quem é fraco ou ingênuo, cai. Era o ambiente perfeito para alguém como ela. Logo em seu primeiro ano, Arisu conquistou a liderança da classe A, com uma fala doce e um olhar sereno. Ela manipulava cada um à sua volta como se fosse peças de um jogo de xadrez. Ela conhecia os pontos fortes e fracos de todos os alunos. Nada escapava de seus olhos. Cada teste, cada evento, cada jogo de estratégia era uma oportunidade para mostrar que a mente supera tudo. E aos poucos, seu nome se tornou sinônimo de genialidade. Mas então, algo inesperado aconteceu. Na classe D, a mais baixa da escola, surgiu um aluno misterioso, silencioso, discreto e aparentemente comum. Ele nunca se destacava, mas sempre estava presente nos momentos decisivos, e aos poucos a classe D começou a subir. E observando de longe, Arisu percebeu que havia algo de errado naquela calmaria. Aquele aluno comum escondia algo que ninguém mais via, e foi então que ela percebeu. O nome dele era Kiyotaka Ayano Koji, o mesmo garoto da Sala Branca, o humano perfeito, a criação que ela esperou conhecer por toda a sua vida. Desde aquele instante, Arisu Sakayanagi passou a observá-lo em silêncio. A cada movimento, a cada palavra, cada olhar de Ayano Koji era analisado como parte de um grande enigma. Ela o estudava como um cientista observa uma criatura rara, e quanto mais analisava, mais tinha certeza que ele era diferente de todos. Ele não reagia como um ser humano comum, ele não demonstrava medo, raiva, alegria ou amor. Era como se o mundo ao redor não tivesse cor, e foi exatamente isso que fez Arisu se interessar, e ela queria quebrar essa parede. Ela queria ver até onde a perfeição podia resistir diante da vontade humana. A partir daí começou uma rivalidade silenciosa, porém intensa. Enquanto as classes brigavam por pontos e promoções, Arisu via Ayano Koji como um verdadeiro objetivo. Ela não queria apenas vencer a classe D, ela queria fazê-lo mostrar sua verdadeira face. Para isso, ela o provoca, o desafia e o cercava com planos inteligentes. Cada movimento dela era calculado para que ele se revelasse.
E pouco a pouco, Ayano Koji foi percebendo que Arisu era diferente de todos que ele já enfrentou. Ela o via como ninguém via. Ela o entendia como ninguém o entendia. Ela não o temia e no fundo ele respeitava muito isso. Com o passar do tempo, os dois começaram a se aproximar. Não fisicamente, ou talvez sim, né? Mas também intelectualmente. Era como se suas mentes travassem uma conversa silenciosa, mesmo à distância. Um jogo constante de análise e provocação. Até que em um dos momentos mais marcantes da história, Arisu e Ayano Koji finalmente se encontram frente a frente. Foi um confronto sem gritos, sem violência, sem arrogância, apenas duas mentes conversando. Arisu olhou para ele e disse que o esperava desde o primeiro dia. Ela sabia que o verdadeiro gênio da escola se escondia na classe D e que ele não era um aluno comum. Ela admitiu que sempre quis enfrentá-lo, não por rivalidade cega, mas por curiosidade e respeito. Ela o chamou de o ser humano mais próximo da perfeição, mas também afirmou que a perfeição dele era triste, fria e solitária. Ayano Koji, como sempre, respondeu com poucas palavras, mas pela primeira vez ele olhou para alguém com algo que se aproximava de admiração. Ele reconheceu que Arisu era diferente. Mesmo depois desse encontro, a relação dos dois continuou a crescer em silêncio. Arisu não desistiu de desafiá-lo, mas o fez de forma quase que poética. Ela queria entender o limite da mente dele, mas também queria mostrar que, por mais perfeito que fosse, ele ainda era humano. E Ayano Koji, mesmo não admitindo, demonstrava muito respeito. Em um mundo onde todos tentavam usá-lo, ela era a única que tratava como um igual. Não havia medo entre eles, apenas reconhecimento mútuo. Eles se entendiam sem precisar de palavras. A relação entre Arisu Sakayanagi e Kiyotaka Ayano Koji é uma das mais complexas e belas de Classroom of the Elite. Não é uma relação de amor nem de ódio, é uma conexão intelectual entre dois gênios solitários. Arisu representa a humanidade, a curiosidade e o desejo de compreender. Ayano Koji representa a frieza, o cálculo e o vazio criado pela perfeição. Ela é emoção e raciocínio, ele é lógica e silêncio. Juntos, eles são o reflexo um do outro, dois lados da mesma moeda, duas almas que se entendem num nível que ninguém mais poderia alcançar. Arisu nunca precisou vencer Ayano Koji para provar o seu valor. O simples fato de ele reconhecê-la já foi a sua maior vitória. E, no fundo, Ayano Koji sabe que, entre todos os alunos da escola, ela é a única que poderia realmente derrotá-lo. Não com força, mas com mente e coração. Arisu Sakayanagi é a rainha que reina sem trono, a estrategista que controla sem levantar a voz. Mesmo com um corpo frágil, ela é a prova viva que o verdadeiro poder está na mente. E acima de tudo, ela foi a única que viu a humanidade escondida dentro do grande gênio da Sala Branca. E como ela mesmo disse uma vez, mesmo que minhas pernas sejam fracas, minha mente alcançará lugares onde ninguém mais pode chegar. Essa é a essência de Arisu Sakayanagi, a garota que desafiou o aluno perfeito, a mente que fez Ayano Koji olhar para o mundo e talvez pela primeira vez se ver como um humano. Se você é novo aqui, não se esqueça de virar membro, porque temos conteúdo exclusivo para membros. E sem contar que isso nos apoia muito. E também comenta o que vocês acharam, se vocês querem mais histórias de personagens específicos de Classroom ou de outros animes que nós iremos fazer. Não se esqueça de comentar. Valeu!